Olá pessoal, aqui é o pastor Anísio Rodrigues, canal Pérolas da Palavra de Deus. Que bom que você chegou até este vídeo. Se você ainda não é inscrito, se inscreva, não perca esta oportunidade. E se esse conteúdo fizer sentido para você, compartilhe, comente, deixe o seu like ou o seu dislike, mas de alguma forma interaja comigo, tá bom? Eu ficaria muito feliz se você se inscrevesse no canal e fizesse parte desta família Pérolas da Palavra de Deus. No vídeo de hoje eu quero falar com vocês sobre algo que está no meu coração há muito tempo mesmo. Durante 10 anos eu fui líder de mocidade. Durante algum período eu liderei também uma equipe que a gente chamava equipe de louvor. Inclusive o nome que nós demos a esta equipe lá na década de 90 era Equipe Tice de Queno, que é o Senhor Justiça Nossa. O que eu vou comentar talvez não agrade a muitos ministros de louvor, ou como nós costumamos chamar, os levitas. Eu sei, mas é de coração que eu quero compartilhar isso com vocês. Eu fui ministro, como eu vos disse, liderei a equipe de louvor, liderei mocidade, e muitas vezes, independente de equipe, eu ministrei louvor na igreja. Às vezes o dirigente, o presbítero Dario, na época, falava assim: você quer dar abertura no culto, dirigir o culto? Você quer fazer a parte do louvor? Você quer ministrar hoje? Então a gente estava ali para fazer a obra de Deus e o que fosse pedido a gente fazia. Houve uma ocasião, fugindo um pouco do assunto, que ele pediu para ministrar a palavra. E aí eu disse para ele assim: eu não estou muito legal. Se você quiser que eu faça a abertura do culto, ou dirigir o culto, como a gente costuma dizer, eu faço, mas a palavra eu não estou muito legal. A esposa dele, que estava do lado e ouviu ele me convidando a ministrar a palavra, isso já prestes a começar o culto, ela disse assim: bom, se você está preparado para dar a direção no culto, ou direcionar, a fazer a abertura do culto, então você está preparado para pregar também. Olha, essa palavra caiu direto no meu coração e aí eu não tive como negar. Eu falei: então tá certo, eu ministro a palavra. Eu me recordo que naquela ocasião, meu Deus, foi muito tremendo. A palavra que Deus me deu para ministrar, a igreja recebeu e a unção do Espírito Santo foi grande. A ponto de, depois do culto terminar, a esposa, que se chama Leninha, e o Dario chegaram até mim e disseram: isso aí é porque você não estava preparado. Então são coisas que acontecem. Às vezes a gente acha que a gente está com tudo que vai fazer acontecer, e não é assim que acontece. Eu lembro de um pastor que costumava dizer: quando você estiver ministrando a palavra e você vê que o negócio não está fluindo, procure ser o mais rápido possível, encerre, para não enfadar o povo e para você também não acabar caindo em descrédito. Ok, mas não é esse o tema. Eu só entrei nesse assunto porque me veio à memória agora. Eu queria falar com os ministros de louvor. É de coração que eu vou falar isso. Eu vejo muitos, tanto homens como mulheres, que ministram. Na hora de estarem ministrando, eles não olham para a igreja, eles não olham para o seu público, eles fecham os olhos e ficam olhando para o céu, para Deus, por assim dizer. Eu sei, às vezes o louvor pede isso, mas é necessário a gente direcionar, porque nós estamos ministrando neste momento o louvor de forma que a igreja seja envolvida e juntos a adoração que a gente dá chegue até o trono do Senhor, chegue até Deus. E eu vejo por vezes, eu repito, pessoas com os olhos fechados o tempo inteiro, 2 canções, 3 canções, 4 canções, igual eu estou fazendo agora, falando com vocês, mas sem olhar nos olhos. É complicado isso. E sabe, o que eu quero com isso é fazer com que você entenda que quando você abre os seus olhos e olha para a igreja e olha para o seu público, o impacto será maior. Teve uma vez que uma moça muito cheia da unção,
estava ministrando e com os olhos fechados. E foi uma unção tão poderosa que a igreja estava recebendo, que eu tive vontade de dizer para ela, eu não tive a liberdade de falar, eu não me senti na liberdade. Como eu nunca falei isso diretamente, eu estou usando o vídeo para falar. Eu nunca tive a liberdade de dizer diretamente, mas eu tive vontade de falar para ela: se você tivesse aberto os teus olhos na hora que você estava ministrando, cheia da unção, o impacto na igreja seria o dobro do que foi. Mas infelizmente eu vejo isso, e talvez você que é ministro de louvor está agora cafifando aí e dizendo: o que esse pastor está dizendo? Eu vou te dar um exemplo, talvez você não esteja gostando do que eu estou falando, mas eu vou te dar um exemplo que vai ilustrar muito bem o que eu estou querendo que você entenda. Imagine vocês, eu ministro a palavra. Hoje eu me dedico muito mais à ministração da palavra. Eu ministrar a palavra, ou qualquer pastor, qualquer pregador, qualquer pessoa que for pregar, ou fazer um sermão, ou ministrar a palavra, use o termo que você quiser. Ele fizer, ou ela fizer, o tempo todo que estiver ministrando, de olhos fechados. Ela ou ele ministrar o tempo inteiro, mais ou menos assim: ô igreja do Senhor, a palavra de Deus, no Salmo 133 diz: ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união, o tempo inteiro com os olhos fechados. Perceba o que eu quero dizer e que me incomoda. Me incomoda. Não que eu não receba essa ministração. É ao contrário, eu recebo e acredito que o impacto será muito maior se vocês, ministros de louvor, levitas do Senhor, olharem para a igreja. Mais uma vez, há momentos que nós vamos olhar para o céu, como se estivéssemos falando diretamente com Deus, mas não o tempo inteiro. A gente fala assim: meu irmão, você precisa se despertar para buscar a Deus, olhando para o céu. Para quem que eu estou dizendo isso? É para Deus ou é para o irmão? É para a igreja? É para os meus ouvintes? É isso que eu quero que, com todo carinho, você, meu irmão, minha irmã, que é ministro de louvor, se aperceba. É vício da gente, é costume da gente, eu sei, muitas vezes é hábito mesmo, da gente fechar, até por vergonha. Tem ministros que fazem isso por vergonha. Mas olha, uma vez um professor de inglês, há alguns anos, ele me ensinou uma coisa. Quando você estiver falando em público, e ele nem sabia que eu era da igreja, ou não tinha ideia, mas ele dizendo, não apenas para mim, para os outros alunos: quando você estiver falando em público, porque ele estava ensinando o inglês, e como nós temos intérpretes, e você ser um intérprete sem olhar para as pessoas é complicado. Alguém está falando aqui em algum outro idioma, ou inglês no caso, e você está traduzindo, mas você fica com olhos fechados. Não, você tem que olhar para as pessoas, transmitindo aquilo que a pessoa está dizendo. Mas para que você não olhe fixamente aos olhos de ninguém, porque você fica envergonhado, você olha assim, como se estivesse olhando para todo mundo e não está olhando para ninguém. Faça isso na igreja também. Se você não consegue direcionar a palavra, porque de repente a pessoa vai achar que... Não, então olhe para todo mundo, como se você não estivesse olhando para ninguém ao mesmo tempo. Você gira os olhos assim, e a igreja, ela recebe. A minha visão quanto a isso é que quando você direciona o louvor, você está chamando a igreja, e você olha, olhando para a igreja, você está chamando a igreja para aquele mesmo espírito e sentimento que você está tendo naquele momento. Agora, se você fica só direcionando para Deus, é como o apóstolo Paulo nos ensina: aquele que fala em línguas, ele não está edificando a igreja, está edificando a si mesmo, a menos que haja interpretação. É mais ou menos isso. Eu espero que vocês entendam o meu ponto de vista, e como eu posso até um dia dizer isso diretamente para alguém, sem problema algum, mas direcionado pelo Senhor. Eu não quero ferir, a ideia não é ferir, não é dizer você está errado, você está errada. Eu só diria que
o impacto na igreja seria maior. Sendo assim, o louvor não sai apenas de você. Vai envolver toda a igreja, todo o seu público. E num só louvor, numa só adoração, subir ao trono de Deus. Pensa nisso. Deixe o seu comentário aqui. Deixe o seu like ou o seu dislike, como eu disse. Não importa. Importante é que você interaja. Coloque a sua ideia. De repente você discorda comigo. Legal. Vamos discutir isso. Vamos falar sobre isso. Não sei. Eu vou ficar sabendo se você comentar aqui embaixo do vídeo. E assim a gente vai aprendendo, a gente vai crescendo. Eu só peço que você se lembre disso que eu estou te falando. E para concluir, para que vocês ministros não achem que eu estou falando apenas de vocês, e quando eu falo ministros de louvor, a gente está falando para qual igreja? Ora, eu não estou colocando placa de igreja nenhuma. Estou falando da igreja do Senhor, num sentido geral. Vou falar mais uma coisa para encerrar esse vídeo. Uma vez eu disse para minha esposa, você se incomodaria se eu, ao ministrar a palavra, estivesse mastigando chiclete? Pois é, a mesma coisa acontece quando a gente está lá ministrando e olha para baixo e vê pessoas lá. Eu falei, qualquer dia desses, eu não tenho coragem de fazer isso também, mas eu disse, qualquer dia desses eu vou subir para ministrar a palavra mastigando chiclete, de propósito. Aí abra a Bíblia, abra sua Bíblia aí no livro de Samuel, o segundo livro, capítulo 9. Vamos falar sobre Mefibosete, a aliança que Davi tinha com Jonatas. Só um instante. E estourar a bola de chiclete. Imagina, isso é constrangedor. Mas é a mesma coisa quando você está como público e você não respeita o palestrante. Outra coisa que eu comento com a minha esposa. Você acharia legal eu estar ministrando a palavra com uma camiseta regata? Eu não estou dizendo que temos que usar terno, gravata, paletó, como muitos exigem isso. Exigem muitas vezes até por uma ordem, uma questão de ordem. Não porque é pecado ou deixa de ser pecado. Mas eu perguntaria para você, como que você se sentiria se eu subisse lá apenas de regata? Aqui é uma palavra aí para as mulheres, que muitas vezes vão com blusinha, vestido mesmo de alcinha, com os ombros todos de fora. Você se incomodaria se eu ministrasse com uma camiseta regata? Não sei, é só uma pergunta, tá bom? Um beijo, um abraço para todos vocês, que Deus abençoe, que Deus dê saúde e prosperidade a todos e a toda a família aqui representada, tá bom? Mais uma vez, um beijo para todos.